Bom dia, galera, tudo bem? Deixar uma mensagem para você hoje pela manhã, ela pode te abençoar muito, porque tem me abençoado. O livro de Êxodo, no capítulo 3, verso 1 ao 3, diz lá que a primeira coisa, a coisa fundamental que o povo de Israel fez foi a reconstrução do altar de Deus. Agora, preste muita atenção. Haviam as casas a serem reconstruídas, a cidade precisava ser reconstruída e, sobretudo, os muros de Jerusalém. Esse era o propósito inicial, reconstrução dos muros. Bom, o que os muros significam? Proteção dos inimigos. Qualquer pessoa, no seu estado natural, no seu estado normal, pensa sempre na proteção. Pensa primeiro em se proteger dos seus inimigos. Isso é comum, isso é natural. Agora, preste atenção no que o povo de Israel fez. Antes de construir os muros, antes de reconstruir as casas, antes de reconstruir a cidade, a primeira coisa que eles fizeram foi a reconstrução do altar de Deus. Para eles, o mais importante, o fundamental, era a reconstrução do altar de Deus. Normalmente, nós pensaríamos em primeiro lugar em reconstruir os muros, ou seja, primeiro a gente procuraria botar dinheiro no banco, como segurança para os problemas que iam vir. Primeiro eu tenho que trabalhar, primeiro eu tenho que estudar, primeiro eu tenho que fazer um monte de coisa. Porque a gente entende que uma vez sendo eficiente ou próximo nessas outras áreas, a gente vai ser protegido. O povo de Israel não. O povo de Israel decidiu reconstruir o altar de Deus. O que eu aprendo com isso? Eu sou um homem de negócios, venho para o meu trabalho, faço negócios, realizo muitas coisas, estudo, enfim, faço muitas coisas. Eu sei que você também pode estar fazendo isso também, você faz isso talvez. Você estuda, você vai à sua faculdade, ou você tem a sua empresa, você tem a sua vida profissional. Essas coisas para você parecem ser a sua segurança e podem até exercer em um momento esse poder de segurança dos seus inimigos, das coisas que podem acontecer. O mais nocivo para Israel, aparentemente, o povo de Israel, eram os muros não construídos. Mas para eles, no fundo, reconstruir o altar de Deus era o que poderia protegê-los. Ou seja, eles preferiram o ponto de partida certo. O que eu estou dizendo com isso para você, para essa manhã aí? Que a primeira coisa que você deve fazer é reconstruir o altar de Deus. Ontem você pisou em lugares que não deveria pisar. Ontem você foi em lugares que não poderia ir. Ontem você deve ter se contaminado em palavras, em obras, em pensamentos. E hoje, pela manhã, o mínimo que você deve fazer é reconstruir o altar de Deus. Deixar preparado o seu coração para a inspiração divina. Deixar o seu coração preparado para ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. E a partir daí eu tenho certeza que quando você chegar para fazer as suas realizações, as promessas que Deus deu a você, chegar no seu trabalho, ou na sua empresa, ou sair de casa para fazer qualquer outra coisa, sua faculdade, enfim, você começou no lugar certo. A sua vida interior está preparada para o que deve é. Os muros são importantes serem levantados, mas o mais importante, o fundamental, é que o coração esteja preparado para ouvir a direção de Deus. Aí está a sua maior proteção. Aí está a inspiração divina para que você saia de casa, toque em qualquer coisa e ela possa prosperar. Primeiro, restaure o altar, todos os dias, em todo momento. Ore sem cessar, restaure o altar o tempo todo. Levante o altar para Deus o tempo todo, nas conquistas, nas vitórias e nas derrotas. Levante o altar para Deus. Eu lembro muito de Abraão, quando Abraão sai da sua terra, a primeira coisa que ele faz é levantar o altar para Deus. Depois ele tem um problema lá com Ló, discussão, vai para uma terra muito ruim, Ló vai para a melhor terra, para as Campinas, mas mesmo assim ele levanta o altar para Deus. Você vê, é um Abraão rico, cuidado, enfim. Mas depois Abraão para de restaurar o altar para Deus, altares para Deus. E aí Deus pede Isaac, e aí você conhece a história, o que ocorre? Na hora que ele vai sacrificar Isaac, Deus fala, não toque no menino. Na verdade, sabe o que eu penso? Que Deus nunca quis que Isaac fosse para o altar. Porque ele queria ver de novo Abraão no altar de Deus. E quando Abraão levantou o altar para Deus, mesmo que o sacrifício fosse o seu filho, ele estava lá, no altar de Deus. É assim que funciona. Reconstrua os altares de Deus e eu tenho certeza que o seu dia vai estar protegido e tudo que você vai tocar
há de prosperar. Levante um altar para Deus nas conquistas, nas vitórias, também nas derrotas. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Ele é a sua proteção. Não são os muros que você ergue. E os muros podem significar dinheiro, poder, negócio, mas isso não dura para sempre. Mas se ele for inspiração do altar que você levantou para Deus, pode ter certeza, ele vai durar muito mais do que você imaginou. Deus te abençoe em nome de Jesus, tenha um bom dia, vai à luta em Cristo, em nome de Jesus, amém.